E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Hoje nós vamos avançar um pouco no estudo da sintaxe básica para a construção de programas. Nas últimas aulas, até o momento, sempre quando eu apresentava um código para vocês, a gente não entendia muito bem aquele código. A gente apenas usou um código modelo para a gente tentar compilar um programa no Dev C++, depois a gente usou um código de modelo para a gente compilar um programa em linha de comando, e a gente utilizou esse mesmo código de modelo para compilarmos o programa usando o site ide1.com. Hoje nós vamos dar uma olhada mais de perto naquelas linhas, né, que a gente tinha utilizado no nosso programa, para a gente entender as partes daquele programa, e são as partes que nós vamos utilizar nos próximos programas que nós formos desenvolver no nosso curso. Vamos lá, eu vou abrir, compilar de alguma forma hoje, né? Nós vamos escolher fazer, pode ser usando o site IDE1 mesmo. Então, eu já tenho ele aberto aqui. Para quem não lembra, né, esse é o link, ide1.com. E, a princípio, ele já traz para mim um código em Java. Eu vou trocar para C++. Ok. E ao escolher C++, ele coloca na tela para mim essa estrutura que vamos chamar de estrutura básica de um programa. É o mínimo que um programa tem que ter, certo? Ele coloca essa palavra include no início, esse using namespace std, int, main, e temos outras coisas, outros elementos nesse código. Hoje nós vamos falar o que significa, qual o significado de cada elemento desses, por que eles estão aqui, e como que nós devemos utilizar esses elementos no nosso código. Nós vamos usar como padrão aquele código simples, né, que a gente tinha feito nos últimos exemplos, que era apenas esse comando. A gente escreve qualquer coisa aqui e vamos escrever o funcionou. Aqui. Todo programa em C++, que a gente for fazer no nosso curso de agora em diante, ele deve ter no mínimo alguns elementos. Vou falar sobre eles. O primeiro elemento que a gente deve prestar atenção é essa primeira linha, na linha 1, onde está escrito include, começando com esse símbolo do joguinho da velha, include, temos um espaço, um símbolo de menor, a palavra IOStream e um símbolo de maior. Essa linha, a gente chama essa primeira linha do código de inclusão de bibliotecas. Então, isso aqui, eu estou incluindo uma biblioteca no meu programa. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca ela é um arquivo que dentro dela contém código-fonte feito por algum programador. No caso, quando a gente está incluindo essa biblioteca IOStream no nosso código, nós estamos falando para o C++, para o compilador, que nós estamos incluindo esse código que alguém já fez, que é o código da biblioteca IOStream, no nosso código. Então, nós já vamos poder começar já usando alguns comandos que estão dentro dessa biblioteca IOStream. No caso, o comando que nós estamos usando, que está dentro da biblioteca IOStream, nesse caso, é esse comando aqui, ó. Esse comando cout funcionou. A gente deve ter percebido que esse comando, o objetivo dele é exibir uma mensagem na tela. Vamos até compilar esse nosso código aqui para a gente ver o funcionamento dele. Vou clicar em Run. O código está compilando, ele executou com sucesso e ele exibiu na tela a mensagem funcionou para mim. Então, esse comando cout, ele exibe uma mensagem na tela com o termo funcionou. Observem, eu só consegui usar o comando cout porque eu incluí essa biblioteca no meu código. Eu vou agora remover essa biblioteca. Se eu remover essa biblioteca, provavelmente esse comando não vai funcionar, uma vez que o comando cout faz parte da biblioteca IOStream. Então, eu vou editar o meu código, eu vou remover essa linha e vamos ver, o negócio não vai funcionar, não deve funcionar. Eu vou clicar no botão ide1 it para ver se para ele tentar compilar.
E aqui realmente ele deu um erro para a gente. Ele falou que o comando cout não foi declarado nesse escopo. Ele não consegue enxergar o comando cout. Não consegue enxergar o comando cout, já que a biblioteca dele não está incluída no meu código. Eu vou voltar, vou incluir novamente a biblioteca. E aí a gente entende. Se eu for usar o comando cout em um código, eu preciso incluir a biblioteca IOStream. Da mesma forma, eu preciso também incluir esse namespace std. O namespace, o objetivo dele é agrupar conjuntos de nomes. Ele agrupa conjuntos de nome em um único pacote, vamos chamar assim. Então, quando eu estou usando o namespace std no meu código, eu consigo usar os nomes que estão dentro desses namespaces. Em algum momento, numa aula futura, a gente vai falar mais sobre esse processo de criar namespace em um programa. Por enquanto, vamos entender o seguinte. Eu preciso de incluir esse namespace std também para eu usar o comando cout, que faz parte desse namespace. Se eu, por acaso, remover esse comando, essa linha, o meu programa também não deve funcionar. Removi aqui, limpei a saída, vou executar o programa novamente. Aí eu dei um erro de compilação mais uma vez. Ele ainda está falando que não está conseguindo entender o comando cout. O comando cout ele vem da biblioteca IOStream e ele faz parte do namespace std. Como eu removi o namespace, eu não consigo usar o comando cout. Eu tenho duas alternativas para fazer a coisa voltar a funcionar. Ou eu volto com a linha que estava aqui anteriormente, eu volto com aquele using namespace std, ou eu simplesmente vou, antes da palavra cout, eu escrevo assim, std, cout. Dessa forma, eu estou falando que cout está dentro do namespace std e eu estou usando, então, o comando. Dessa forma, eu vou limpar aqui, tudo deve funcionar. Ok, aqui ele exibiu a mensagem, funcionou. Então, eu tenho duas alternativas. Ou incluo o namespace, ou coloco o nome do namespace antes de cada cout. Como um programa de computador, normalmente tem vários cout, e a gente costuma usar muita coisa que está dentro do namespace std, a gente pode usar o namespace aqui em cima. Então, eu coloco using namespace std, que é mais comum, né? Que eu não preciso de ficar colocando a palavra std, toda hora que eu for usar o cout. Então, ok. Eu tenho uma seção de bibliotecas, inclusão de bibliotecas, e uma seção de uso de namespace. A segunda parte que nós temos que olhar é esse bloco aqui, esse bloco principal, que está entre um abre-chaves e um fecha-chaves. Observem, aqui eu tenho a palavra int main, abre uma chaves aqui e fecha uma chaves aqui. Esse bloco que eu marquei de azul e que está todo dentro desse int main, entre esse comando abre chaves e esse fecha chaves, esse aqui esse azul que eu marquei é a função principal do meu programa. Então significa que o meu programa ele vai começar a executar a partir desse int main, a partir dessa linha. Tudo que tiver dentro, entre esse abre chaves e esse fecha chaves, vai ser executado pelo programa quando eu mandar compilar e executar. Então, quando eu compilei o meu programa, o que ele fez? Ele executou esse comando. O que esse comando fez? Exibiu na tela, a palavra funcionou. Depois ele foi para o próximo comando. Qual era o próximo comando? Return 0, esse número 0 aqui. E aí ele executou esse programa, ele executou esse comando e o programa finalizou. Então aqui a gente já viu três coisas. A gente viu que temos uma função principal, a gente viu que o algoritmo executa comando a comando, um após o outro, e a gente viu que o comando return 0, ele serve para finalizar o meu programa principal. Então, vamos ver aqui algumas coisas. Se eu tirar esse return 0 daqui,
e colocar aqui. O que o meu algoritmo vai fazer? Ele vai começar a executar dentro do main. Ele vai primeiro executar essa linha. E o que essa linha faz? Ela finaliza o programa. Essa linha aqui de baixo nem vai ser executada por ele. Vamos testar? Vou limpar a saída para ele apagar as coisas que estavam aqui e vou clicar no botão de compilar. Vamos observar o que vai acontecer. E aí, o programa finalizou. Se eu for aqui na saída, não deu saída nenhuma. Realmente não exibiu nada na tela. Essa linha nem foi executada, porque o primeiro comando do programa era um comando para finalizar. E alguém pode me perguntar, Fernando, mas por que esse zero? Return 0 poderia ser 1, poderia ser 2? Esse código, esse número 0, é um código que é retornado para o sistema operacional, indicando que o programa finalizou com sucesso, é um padrão. Então, o ideal é que todo programa que nós fizermos, ele tem que, no momento que eu quiser finalizá-lo, eu tenho que colocar esse comando return 0. Então, a gente vai considerar meio que um padrão dos nossos programas, né? Todo programa ele vai ter que finalizar com esse return 0. A gente, inclusive, quando a gente criou um novo código aqui nesse sistema, ele já trouxe para mim nessa estrutura prontinha com esse return 0, porque é uma coisa que certamente a gente precisa usar no nosso programa. Então, ele já traz para a gente para simplificar a nossa vida. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no momento. Então, a gente viu que tem uma função, uma seção de inclusão de bibliotecas. Nós temos uma seção para o uso de namespace. Nós temos a função principal, que é a função main. Uma coisa importante. Os comandos são todos terminados com ponto e vírgula. Vamos voltar lá para o nosso código. Observem, os comandos, igual os que ficam dentro, entre int main, no bloco principal do programa, né? Entre esse abre chaves e esse fecha chaves. Os comandos que estão aqui dentro, eles devem terminar com ponto e vírgula. Aqui em cima também, né, por exemplo, o uso de namespace, né, também deve terminar com ponto e vírgula. E os comandos que estão aqui dentro também devem terminar com ponto e vírgula. Portanto, aqui no cout funcionou. Eu coloquei um ponto e vírgula e aqui no final também. Se eu tivesse mais comandos, digamos que eu tivesse um outro comando, copiar isso aqui, um segundo comando, um terceiro comando, cada um dos comandos devem ser terminados com ponto e vírgula também. Vamos testar aqui, vamos mandar executar. Ok, ele exibiu todas as mensagens, exibiu juntas e em algum momento a gente vai conversar um pouco mais sobre o comando de cout. Mas por enquanto entendemos que cada comando deve terminar obrigatoriamente com ponto e vírgula. De início, quando a gente está começando a programar, é muito comum que a gente esqueça esses pontos e vírgulas. Então, quando a gente testar o programa, a gente mandou compilar e executar, deu um erro, a gente vai lá naquela linha e uma coisa que a gente pode fazer é observar se a gente colocou o ponto e vírgula certinho. Vou tirar um ponto e vírgula daqui. E um outro detalhe que a gente deve ficar atento é na mensagem de erro exibida. Quando ele exibe a mensagem de erro para mim, ele fala normalmente que está faltando um ponto e vírgula antes do comando return. Em alguns IDEs, ele colore para a gente de vermelho essa linha aqui, ó. E aí, às vezes, gera uma confusão, que a pessoa fica vendo essa linha de vermelho aqui, ela fica marcada de vermelho, a pessoa bate o olho nela e fala, pô, mas essa linha não tem erro. Mas ele está reclamando justamente que está faltando um ponto e vírgula antes dessa linha. O erro, na verdade, está na linha de cima. Aqui, né, não foi possível demonstrar para vocês, porque esse IDE ele não colore para a gente a linha de vermelho. Ele apenas exibe a mensagem aqui, que é uma coisa que já ajuda. Continuando. Mas dá para a gente perceber aqui, né? Já estou observando aqui. Observe, essa linha, né, é a linha 12 e ele está falando para a gente, né, que o problema está na linha 12. Esse 12 aqui, ó, indica o número da linha. E na verdade, né, o problema quando a gente esquece o ponto e vírgula, ele está um pouquinho acima da linha 12. Ele está na linha anterior, né, à linha 12. Próxima coisa, sobre o ponto e vírgula.
o retorno da função, blocos. Eu havia falado aqui, né, que o main ele é o bloco principal do meu programa e um bloco ele é determinado sempre pelo abre chaves e ele é finalizado com o comando de fecha chaves, certo? Então, nesses programas que nós estamos fazendo, eu vou criando blocos aqui, dessa forma e o meu programa tem apenas um bloco. Os primeiros programas que nós fizermos sempre vão ter apenas um bloco. À medida que a gente for avançando, a gente vai criando mais blocos, blocos dentro de blocos, a gente vai criando esse conjunto, a gente acaba dividindo o programa em blocos, que é uma coisa muito comum, na verdade, em módulos, né? E os módulos usam blocos para separá-los. Voltando aqui. Sobre boas práticas de programação, pessoal. Quando nós estamos escrevendo códigos, é muito comum a gente precisar documentar esse código. Documentar para quê? Para futuramente, quando eu for pegar aquele código, para eu pegar e lê-lo e entendê-lo, entender o que eu havia pensado quando eu escrevi aquele código, é importante a gente escrever comentários. E um comentário é apenas uma marcação que eu coloco no meu código, e aí ela não exige nenhuma regra de sintaxe, né, regra de escrita, eu posso escrever do jeito que eu quiser, após o barra barra. Então eu coloco duas barras, e aqui eu posso escrever o que eu quiser. Numa forma, isso aqui não vai ser compilado. Eu posso escrever qualquer coisa, e essa coisa que eu escrever vai servir para me orientar futuramente quando eu pegar esse código. Às vezes eu fiz uma função, eu fiz um processamento, uma parte do meu código que naquele momento ali está um pouco complexa e futuramente, e no momento que eu estiver fazendo aquela função, eu posso colocar um comentário para explicar melhor o que está sendo feito ali, para que no futuro eu ou alguma pessoa que vá ler o código consiga pegar, ler o comentário e entender. Eu poderia colocar um comentário aqui falando, ó, colocar um comentário. As próximas linhas exibem uma mensagem na tela. Eu poderia fazer isso, certo? Obviamente, nesse comentário tem um comentário muito simples, não tem sentido. Eu não preciso de sair colocando comentários em cada linha do meu código. O interessante é eu colocar comentários em partes que precisem realmente de uma explicação ou que precisem realmente de uma documentação. Eu estou fazendo lá um cálculo e eu quero explicar aquele cálculo. Eu estou fazendo o meu código de alguma forma e eu quero explicar essa forma que eu estou fazendo. Eu quero colocar um comentário, talvez, no início do meu programa para determinar quem é o autor daquele programa, quando que aquele programa foi feito, a data da última alteração, a pessoa responsável pela última alteração. Eu posso fazer esses comentários no meu código de coisas que possam me ajudar futuramente quando eu vá pegar aquele código para mexer nele. O comentário pode ser dessa forma, usando barra barra, e quando ele for dessa forma, eu não posso escrever em mais de uma linha. Então, eu tenho que escrever o comentário todo em uma linha só. Esse barra barra se chama comentário em linha. Eu posso ter uma outra forma de comentário, que é o comentário em bloco. Eu posso, por exemplo, no meu código, no meu programa, digitar dessa forma, barra asterisco, fechar com asterisco barra, e eu posso escrever agora coisas em mais de uma linha. Quantas linhas eu quiser. Pode ser uma linha só? Pode também. Eu poderia colocar um comentário aqui na frente, assim, e usar uma linha só. Não é muito aconselhável, né? Já que eu tenho um comentário em linha, né? Então eu não precisaria abrir um tipo de comentário em bloco para fazer um comentário simples em linha. Então observem, vou usar mais de uma linha de comentário? O ideal é esse barra asterisco, asterisco barra. Vou usar comentários em apenas uma linha? O ideal é colocar esse barra barra. E eu posso colocar realmente em qualquer lugar do programa. Eu posso colocar aqui falando seção de namespace. Eu posso colocar aqui no topo falando que eu estou incluindo bibliotecas. Mas sempre bastante atenção.
eu estou colocando esse tanto de comentário e coloquei comentários até desnecessários na prática, né? O ideal, como eu falei, comentários devem ser restritos para documentar o programa, colocando informações que vão ser relevantes, importantes para quem vai ler esse código no futuro, ok? E a última coisa que eu gostaria de falar hoje é sobre a indentação do código, certo? O que é indentação? A indentação, ela serve para a gente organizar o código de forma lógica. Eu vou remover esses comentários aqui para despoluir o código um pouco. Então, deixa eu remover esses comentários. Observem, gente, dentro da minha função principal, dentro da minha função main, eu coloquei alguns comandos. Quantos comandos eu coloquei dentro da minha função principal? Vamos observar, eu coloquei 4 comandos aqui dentro. A princípio, a gente vai dar esse espacinho aqui, ó, desde como se fosse um parágrafo, certo? Todo o código está alinhado aqui, mas dentro da minha função main, eu decidi dar um espaço, sempre o mesmo espaço do mesmo tamanho, né? As pessoas podem usar tab, a tecla tab, ou podem usar uma quantidade fixa de espaços. Nesse caso aqui foram dados, aparentemente, foram dados 4 espaços. Então, sempre quando eu for digitar novos comandos aqui, eu tenho que tomar o cuidado de colocar todos os comandos alinhados aqui um pouquinho para dentro. Aí vocês podem falar, Fernando, mas que sentido tem isso? Por que eu tenho que fazer isso? O código funciona se eu não der esses espaços. Ó. Se eu tivesse escrito dessa forma, aqui, ó, o código iria funcionar do mesmo jeito. O objetivo disso aqui, a gente vai entender melhor quando a gente escrever códigos maiores e mais relevantes. Eu digo, no meu caso aqui, nesse código aqui, ele tem apenas 4 comandos e ele não tem níveis internos aqui de organização de blocos internos. O nosso programa tem apenas um bloco. Se ele tem apenas um bloco, a indentação vai ser única. A indentação vai ser apenas aqui, como se fosse um parágrafo. Mas futuramente, em algum momento à medida que a gente for avançando nos estudos, a gente vai ter uma situação assim, eu vou ter um bloco, aí todo o código que eu escrever dentro desse bloco, eu tenho que tomar um cuidado, né, de dar tipo um parágrafo, né, um espacinho assim. Aí vai acontecer o seguinte, vai acontecer de, em algum momento nesse meu código, eu criar um outro bloco aqui dentro. E aí, quando eu criar esse bloco aqui dentro, eu vou ter que tomar o cuidado de dar um espaçozinho aqui a mais e colocar todo o código que estiver dentro desse bloco um pouquinho mais para dentro. E vai acontecer de, em algum momento aqui embaixo, eu criar um bloco de novo. E aí, quando eu criar esse bloco, eu tenho que tomar um cuidado de dar um espacinho nos comandos que eu colocar aqui dentro, dar um espacinho um pouquinho mais para dentro. E pode ser que aqui dentro eu crie em algum momento um outro bloco. E aí eu tenho que tomar o cuidado de os comandos que eu escrever ficarem um pouquinho mais para dentro após esse espaço. A gente vai perceber a utilidade da indentação quando a gente estiver trabalhando com códigos maiores. Visualizando esse código aqui, às vezes não dá para a gente perceber isso. Mas vamos manter o costume de, sempre dentro do meu bloco principal, dentro da minha função main, eu vou manter, a princípio, esse espaçamento aqui. Se eu não escrever esse espaçamento funciona? Funciona. Inclusive, todo o código em C++, se eu quisesse escrevê-lo assim, todos os comandos um na frente do outro, desse jeito aqui, todo bagunçado, eu poderia também. É adequado? Não é. Dessa forma, eu não vou fica ruim, né, para dar manutenção, tanto para eu entender o código, quanto para outra pessoa entender o meu código também. Certo? Eu poderia, inclusive, aqui colocar tudo mesmo numa linha só. Assim, ó. Eu poderia tirar isso aqui, colocar isso aqui e vamos testar para ver. Ó. Vamos lá, deve funcionar. Funcionou, está rodando, executou, apresentou a mensagem 3 vezes na tela. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje foi essas informações. O objetivo foi explicar essa estrutura básica de um programa, para explicar um pouco aqueles últimos exemplos que a gente tem feito
nas últimas aulas. Nas últimas aulas eu trouxe o código pronto, a gente compilou, mas a gente não havia falado um pouco sobre o que significava cada partezinha do código. Aí a aula de hoje foi para isso, espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido claro e vamos finalizar por hoje.